Contar para vocês agora, até parece mentira, mas não é. Em pleno século XXI, uma empresa do Mato Grosso do Sul compartilhou uma vaga de emprego e destacou que a mesma não está disponível para pessoas indígenas. Óbvio que o anúncio ganhou muitos compartilhamentos nas últimas horas e com a repercussão bem negativa, a companhia se pronunciou por meio de nota assinada pelo próprio dono, o Leandro Torres Cabanhas. Ele diz assim, abre aspas, esta empresa não compactua com racismo e pede suas sinceras desculpas a todo o povo indígena pelo equívoco cometido por essa empresa. Fecha aspas. No comunicado, o dono ainda disse que pretende reavaliar as práticas para evitar atitudes discriminatórias. Que maluquice é essa, Mano Ferreira? Você nem sabe do que eu tô falando, né, Mano Ferreira? Então é o seguinte, perdeu a vez de comentar, negão, por favor. A maluquice é a maluquice de sempre, né? Você tem uma empresa grande, aonde você acaba contratando, às vezes sem querer, algum militante e ele acaba dando uma mancada como essas aí. Que bom que pelo menos veio o próprio dono. Seria muito melhor se essa nota fosse em vídeo, pra gente poder ver no semblante dele se ele realmente pensa isso aquilo é que ele escreveu, não é? Uma coisa é o cara fazer o tweetzinho, a notinha. Então, o ideal seria ele vir a público mesmo, porque, cara, isso é muito grave. Isso é tão grave quanto o que a gente viu no Twitter, que claramente contratou vários militantes que estavam ali movimentando o Twitter ao seu bel prazer. Como a gente está vendo em outras empresas também, no departamento de marketing, não contratam certas pessoas para fazer a propaganda e tal, porque ali existe um andamento ideológico ali dentro dela, que ela fala, não, essa pessoa aqui não, agora, traz essa daqui que é meu amigo, talento zero, mas é meu amigo. O negócio que esse cara fez foi simplesmente escancarar um problema que existe em muitas empresas, só que por muitas vezes o cara não coloca no edital. Exato. O que acontece esse cara foi lá e escancarou, mas tem muita empresa que coloca na prática isso aí, não coloca no edital. Quando chega no processo seletivo, discrimina a pessoa, não diz o motivo, simplesmente não aceita. Não vamos contratar. Tem até alguns estudos acadêmicos que mostram isso nos Estados Unidos. Porque lá existem nomes que são mais característicos de negros e nomes que são mais característicos de brancos. E aí alguns pesquisadores fizeram um teste de montar currículos e mandar para processos seletivos currículos semelhantes, só mudando o nome e vendo qual que seria o grau de convites para entrevistas, para a segunda fase do processo seletivo. E havia lá uma discriminação, ou seja, pessoas com o mesmo tipo de currículo, quando tinham nome de branco, eram mais convidadas para entrevistas do que pessoas que tinham, entre aspas, nomes de negro. Esse tipo de pesquisa mostra que existem viés raciais, viés de discriminação, que muitas vezes não são explícitos nos processos seletivos, mas que existem. E que, para a gente ter uma sociedade inclusiva, onde todos possam viver a melhor versão de suas próprias vidas, todos possam ser livres de verdade, a gente precisa pensar como lidar com esse tipo de coisa. Mas isso, então, esse é o desafio, né? Porque é um negócio muito subjetivo também, né? Exato. Como é que você não tem como comprova você averiguar isso, né? Então, trata-se muito mais da gente tentar conscientizar, transformar a mentalidade das pessoas do que fazer algo de prático, porque a não ser quando acontece igual nesse caso, que o cara tornou explícito esse tipo de coisa, fica muito difícil você averiguar. E esse tipo de discriminação pode acontecer com qualquer tipo de pessoa. Por exemplo, pode existir discriminação religiosa, pode existir discriminação política. Nesse momento de polarização, eu não gosto dele porque ele é de direita, eu não gosto dele porque é de esquerda. A pessoa pode ser discriminada. Então, isso é muito negativo, quando você deixa de olhar para as competências das pessoas e começa a olhar para as diferenças. E é isso que me chama a atenção no discurso de esquerda. Porque, teoricamente, era um discurso que deveria lutar contra esse tipo de coisa, lutar contra esse tipo de divisão, mas o tempo todo eles reafirmam diferenças. Quando a gente quer superar o racismo, o que a gente tem que fazer? Parar de enxergar as pessoas pela diferença da cor da pele. Bem, Pavanato. Olha só, turma, deixa eu só fazer um rápido break para vocês que nos acompanham no rádio. São 10 horas e 27 minutos nesta terça-feira. Para você que está na televisão, a gente segue aqui com a discussão, certo? É isso. Eu acho que um grande problema que a gente tem na sociedade hoje também é como diferenciar o que veio por ordem da empresa e o que veio de alguém que está com um cargo ali naquela empresa. Porque hoje você tem uma empresa pequena, é mais fácil.
aquela empresa onde você conhece o dono. Eu sempre falo que a empresa grande é quando você não conhece o dono. Se você não conhece o dono é porque ela está muito grande, aquela empresa. Então você está gerente, supervisor, você tem um monte de cargo. Como saber se é uma ordem passada, mesmo que velada? É muito difícil. De cima para baixo. Como saber se é aquela pessoa ali que, sei lá, é gerente e falou, pô, eu tô aqui. Eu trabalhei numa empresa, quem já me conhece do canal sabe que empresa eu tô falando, mas não vou divulgar aqui. Você quer fazer merchan também? Eu quero muito falar, mas é mancado. Eu quero muito falar. Onde eu vi com os meus próprios olhos, porque nessa empresa você tinha o cargo de trainee, ou seja, tinha o cara que subiu do chão, passou por todas as etapas, e tinha o cara que chegou lá, porque ele tinha faculdade, ele pulou 4 etapas. Eu vi o cara rasgar os currículos de quem era trainee. E tipo assim, ele não rasgou porque o cara era branco, porque era mulher, porque era gordo, porque era magro, porque era baixo, porque era trainee, porque ele veio do chão. Ele falou, nem fudendo. Perdão. Não, imagina. Faz parte. Ô, Antoninha, deixa eu fazer um pedido para você, meu amor. Eu quero uma análise empresarial sobre esse momento que a gente está vivendo, por favor. Cara, eu sou muito a favor do mérito, né? Eu acho que essa coisa que ele acabou de dizer, de rasgar um currículo porque a pessoa era trainee, é criminoso, porque ninguém melhor do que um cara que veio do chão, que sabe tudo e vai crescendo, porque na prática, você fazer faculdade... Eu sou formada em arte cênica, mas eu digo que a minha faculdade foi a rua, entendeu? No bom sentido, porque é na prática que se aprende, sabe? Uma pessoa que aprendeu a sua profissão na prática não se compara com aquele que fez a faculdade e que pulou etapas. É de uma burrice tão grande alguém pensar que quem veio, que começou de baixo e chegou até aqui, sabe mais do que aquele que fez a faculdade. É de uma burrice. Então, ali, a pessoa que fez isso é uma pessoa que é burra, é uma pessoa que não merecia estar nesse cargo aí, que o Negão citou, e é um desserviço para a empresa. Eu conheço, eu já tive patrões de empresas gigantes e que eles passam lá por cada um, e aí são empresas de sucesso, é aquele que as pessoas sabem quem é o patrão, entendeu? É a minha opinião. A gente está numa sociedade doente, eu acho que a gente sempre teve, só que agora a internet está mostrando isso, sabe? E aí isso tudo é muito assustador. Tudo que a gente está falando desde o início do programa é muito assustador. Eu fico aqui de fora, fico observando vocês falando e fico pensando comigo, meu Deus, onde que isso vai parar?